Olá pessoal, estamos aqui com mais uma edição do Abstract Unidave aqui nas dependências da Unidave, hoje com um programa diferente, né? A Unidave, como universidade que também tem aí várias ações relacionadas à comunidade, hoje está abrindo um espaço diferenciado. E nesse sentido, eu como professor da casa, né, dos cursos de produção multimídia, sistemas de informação, administração, enfim, e também como representante do movimento escoteiro aqui na região de Rio do Sul, venho conduzir esse programa hoje que é diferente porque a gente está abrindo aí vamos botar assim, uma série de ações do Grupo Escoteiro Mayfiking, que é o grupo aqui em Rio do Sul, para que a gente conte um pouquinho dessa história do Grupo Mayfiking, que nesse ano de 2023 completa aí 43 anos de história. Então, já tem muita água que passou por baixo dessa ponte, né? E aqui, de certa forma, a gente vai tentar trazer um pouquinho, dar uma pitada do que a gente vai falar depois em outros episódios, em outros momentos. E, de antemão, estamos aí trazendo, então, em primeira mão, para o Abstract Unidave, esse tema para a abertura desse trabalho aí que a gente quer fazer com relação às comemorações dos 43 anos do Grupo Escoteiro Mayfiking. Para isso, então, eu, Sandro Alencar Fernandes, também chefe do Grupo Escoteiro Mayfiking, recebo, então, nesse programa, Eduardo Charoski, atual chefe do Grupo Escoteiro, e também foi membro juvenil por um bom tempo, hoje tem a filha lá participando, enfim, a família envolvida. E com muita honra recebo aí o meu sempre chefe, ou ex-chefe, mas atualmente sempre junto ao movimento escoteiro, até porque a gente sempre disse que uma vez escoteiro, sempre escoteiro, chefe Hamilton, que atuou aí muito tempo dentro do movimento escoteiro, conduziu o grupo por um bom tempo, quase que como único guerreiro, vamos dizer assim, e eu tive a honra de, quando ingressar no movimento, eu entrei no movimento em 89 e ele foi meu chefe da tropa escoteira. E lá eu já tive o contato com ele, a gente ficou muitos bons anos juntos. E eu, particularmente, desde aquilo nunca abandonei. Então, hoje vai ser um programa que a gente vai contar um pouquinho dessa história. Para entender, né, quem está aí chegando pela primeira vez, o que é o movimento escoteiro, né? O movimento escoteiro é um movimento de educação não formal, reconhecido não só nacionalmente, mas internacionalmente, e que tem como propósito aí desenvolver algumas características nas crianças, jovens e entregar aí para a sociedade adultos e cidadãos capazes e que atuam nas suas comunidades. Então, o movimento escoteiro ele desenvolve as crianças e jovens em algumas áreas de desenvolvimento que a gente pode citar, que são as áreas físicas, afetivas, do caráter, intelectuais, sociais e espirituais. Então, são várias áreas aí que são desenvolvidas de forma paralela, vamos chamar assim, através do método, do programa e das atividades que o movimento escoteiro faz. E o movimento escoteiro em Santa Catarina é muito grande, no Brasil de forma geral, mas aqui em Rio do Sul ele tem uma grande história. E a gente vai contar um pouquinho dessa história, que é a história do Grupo Escoteiro Mayfiking. O Grupo Escoteiro Mayfiking é o número 56 no estado de Santa Catarina, o numeral dele, que data aí de 1º de novembro de 1980, quando ele surgiu como Mayfiking. Já existia outros grupos escoteiros em Rio do Sul, na verdade, desde a década de 30 a gente tem registros, com outros nomes, mas o Mayfiking assumiu essa nomenclatura em 1980 e é dela que a gente está trabalhando esse conteúdo com relação aos 43 anos. Então, seja bem-vindo, Eduardo, seja bem-vindo, Hamilton. Gostaria que vocês dessem as boas-vindas aí ao programa, para que a gente converse um pouquinho nesses próximos minutos aí. Tudo bem, Sandro, Hamilton. Prazer revê-lo, o Hamilton aqui, né, que foi meu chefe de escoteiro também. Agradecer aí ao convite, né, do Sandro também, para a gente estar explanando aí um pouco da nossa vivência no Grupo Escoteiro Mayfiking, né? E eu acho que boas histórias vão surgir aí nessa conversa. Com certeza. Obrigado por aceitar o convite, Eduardo, e certamente a gente vai contar várias coisas para quem estiver assistindo o programa Abstract aqui da Unidave. Fala, chefe Hamilton. Muito bem, chefe Hamilton. É um prazer imenso estar aqui hoje, né? Para, como se diz aí, compartilhar de boas lembranças, né? Buscar, assim, o nosso passado, né? O grupo de escoteiros
eu comecei a participar em 1983, né? Permaneci por 16 anos, né? Sempre é bom frisar, né? Porque nem todos entendem o serviço, né? O trabalho, né? Isso é um trabalho voluntário que a gente faz assim, dedicação. Como o Sandro, você mesmo colocou, né? É uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Isso fica no sangue, parece, né? Às vezes a gente se emociona só em falar. Isso é verdade, a gente fica emocionado. A gente teve, sim, inúmeras participações, né, de membros hoje da nossa comunidade, pessoas que já não estão mais com a gente aqui, né? Partiram para outras vidas. Temos excelentes profissionais que passaram, né, bons momentos com a gente, excelentes acampamentos, atividades. Então, a gente aqui para compartilhar essa forma de se viver, né, que é dentro do movimento escoteiro. Muito bom, Hamilton. Você falou de forma de viver, a gente costuma dizer isso, né? O movimento escoteiro é um estilo de vida. E como você falou, às vezes as pessoas não entendem, né? Às vezes as pessoas me perguntam, meu Deus, Santo, já está lá há quanto tempo? E não cansa? Eu disse, cara, às vezes a gente cansa, às vezes a gente... Mas quando tu vê o quanto a gente contribui de forma voluntária para a sociedade, ajudando a pegar crianças, pegar no bom sentido, mas atuar junto com crianças que chegam até nós muitas vezes... primeiro contato com a sociedade, pegar um albinho lá com 6 anos e pouco, ele está no berço familiar ainda, e às vezes o primeiro contato dele com a sociedade é com a escola, de certo modo, e com a gente. E a gente proporciona para ele uma vivência ao ar livre, uma forma diferenciada de atuar de forma coletiva, seja nas matilhas, lá no Ramo Lobinho, seja depois nas patrulhas. E aí tu vê esse jovem que depois se forma, vira pessoas como nós, né, Hamilton? Eu, o Eduardo aí, que já temos aí nossas profissões, já constituímos nossas famílias, e entender que o movimento escoteiro teve uma parcela de responsabilidade de informar esses cidadãos. E aí eu faço a primeira pergunta para ti, Hamilton. O que fez o Hamilton lá em 83 ingressar no movimento? Foi por causa dos filhos? Foi por já ter ouvido falar? Enfim, tu lembra desse momento? Lembro. Filhos não, né? Que eu tenho alguns cabelos brancos assim, mas não é tanto. Tá certo. 83 ainda não tinha sido agraciado com essa situação. Foi um dia na praça, aqui na Praça Central do Rio Grande do Sul. Tínhamos recém passado pela enchente, né? De 83. Verdade. Né? Aí eu vi um pessoal na praça, com uniforme, né? Que me chamou a atenção. Cheguei, na época eu já trabalhava com pré-escola, né? Era professor pré-escola. Fui conversar. Aí, conversando com a Sandra, não recordo mais sobre o nome dela. Na época era chefe, e o Jairo, que era o irmão dela. Já me puxaram assim ali para a roda de conversa com a rapaziada e foram explicar o que eles estavam fazendo, o que era o movimento escoteiro, que até então não tinha nem noção do que era o movimento escoteiro, né? Como diz outra gente, cria da roça, né? Não se tinha informação. Naquela época não se tinha internet, não se tinha telefone, só... Poucos tinham, né? Muito poucos telefones com linha, né? Sim. O celular não se existia ainda. Eu achei interessante essa situação. Aí me convidaram, né, para que participasse na reunião no sábado, à tarde, a partir das 14 horas, bem na parte embaixo da nossa PAI, ali na Atual PAI hoje na 7 de setembro. Ali ainda tinha resquícios da enchente, Sim. né, que recém tinha passado. E aquelas caixas de patrulha eram grandes. Me chamou a atenção, grande, né? E dali a gente começou a organizar, estava organizando aquela situação ali, e logo em seguida houve uma atividade que era o sábado inteiro e domingo, né? Que era um acampamento. Gente, vocês não têm noção. Eu fui. E não larguei mais. Fiquei ali por 16 anos, né? Como voluntário.
que nem você colocou, muitos não entendem, né? O que tu vai fazer lá? Tu não ganha nada com isso. Todo sábado. Só 3 horinhas a gente brinca, 3 horinhas no sábado, mas 3 horinhas tem que no preparar a sábado, atividade, tem que... Justamente. Aí aquela situação. Aí continuando. Aí logo depois, tempo depois, o pai deles trabalhava numa empresa que agora no momento não me recordo. Foi transferido para o Rio Grande do Sul. E daí? Quem assume? Quem assume? O que vamos fazer com essa rapaziada? E aquilo já tinha me cativado de uma forma que eu não conseguia mais. Chegava assim, durante a semana eu ficava aguardando o que eu vou fazer, fazer um planejamento, né? Que a gente trabalhava muito para a escola, planejamento. E fechou, era a mesma coisa, assim, sabe? Aí fomos. Aí fiquei lá umas 2 semanas, 3, daí veio a necessidade, né, da gente sair dali, porque aquilo chuva e aquela previsão, tanto é que daí 2004 foi, né? 84, né? 84. Teve desculpa, outra enchente. É muito tempo. Já faz tempo, é. 83 Deu e aquela enchente. Aí seu Valmor Zermiani. Para quem não conhece, ali na Rua Acadêmico Nilo Mar, que tem a caixa d'água, tem uma casa quase na esquina, ali tinha uma casa enorme, né? E um porão embaixo todo vazio. Não tinha nada ali. Tinha uns carros antigos, né? Colecionador, que ele era um colecionador de carros, uns 2 ou 3 carros. E aquele espaço. Aí fui questionado se aquilo serviria para a gente, para sair daquela situação que a gente estava ali meio complicada, né? Menino, nem pensei 2 vezes. Eu até perguntei. Certeza, olha, né? eu lembro até hoje, digo, olha, você não fala 2 vezes que eu vou até acreditar. E não deu outra, né, gente? Aí fomos para lá. Ficamos lá por alguns anos. Aí depois seu Valmor, falecido seu Valmor, né, veio a nos deixar. Aí a gente veio para o Colégio Dom Bosco. Se eu não me engano, acho que foi nessa época que você entrou, né? Isso, eu entrei nessa época, assim. Então, a gente está falando aí desse período de 83, né? Quando você ingressou. O grupo devia ter 3 anos, né? Com o nome de Mafeking, né? E aí eu entrei na verdade, eu entrei em 88. Porque eu lembro que a minha promessa é de 89. Mas eu lembro que eu entrei com 10 anos. E aí, naquela época ainda tinha aquela ideia de promessa só com 11 anos, né? Hoje em dia já mudou, mas eu lembro que eu fui inclusive fazer a promessa, a gente não fiz porque não tinha ainda 11 anos completos e tal. E foi nessa época, 89. Aquela época ainda teve uma enchente também, não sei se foi 90, 89 ou 88 talvez, que não foi muito grande, mas eu lembro que a gente estava embaixo, onde hoje... Antes era a sede do Grêmio, do Dom Bosco ali embaixo, na parte do porão ali. Hoje eles têm um espaço ali que eu acho que é uma cozinha e tal. E a gente estava lá e eu lembro que a gente pegou enchente lá, as caixas tombaram. Começou a chover, tinham erguido em tijolos, né? Sim, Ledo engano, achando que não ia entrar água ali. Ali não é tão baixo, mas como era porão, a parte baixa, né? Acabou pegando água. Eu lembro que tombou tudo. Enfim, eu lembro que, se eu não me engano, foi a minha segunda ou terceira atividade. A gente foi lá limpar, né? Foi lá lavar. Teste de sangue, como diz o de fogo, teste de fogo, vamos ver se vai ficar mesmo, né? E Hamilton, e aí, nesse sentido daí, eu também ingressei, depois teu filho também participou, né? Como é que foi isso? Daí teve meu filho, daí teve sobrinha, né? Que veio participar com a gente. E a vida foi indo, assim, sabe? É aquela história, cada dia, cada final de semana é uma atividade diferente, aquilo, tipo assim, uma coisa que me deixava assim muito surpreso, tipo assim, acampamento, você deve lembrar dessas situações. A gente fazia acampamento, que não tinha celular, não tinha, né, sempre um local fechado, quando era com lobinhos, né, que lobinho não acampa, cantona, né. Isso. Mas assim, que chamava bastante atenção aquela situação. Chegava de madrugada, sempre via uns faróis, uns carros rodando. Eram as mães, né? Como você bem colocou no início, né? A primeira experiência, né, da criança, fora do seu aconchego, do lar, né, da escola, o movimento escoteiro. E naquele cenário, naquela época, era o que tinha também, assim, né? E o que tinha com segurança, porque como você mencionou, né, Milton, a gente não tinha uma infraestrutura de comunicação, então, sim, os carros vinham ver porque não dava para ligar para o chefe não tinha celular, não dava... Então, tu ia lá ver se
às vezes, a primeira atividade de uma criança fora de casa, né? Com 6, Vai 7 dormir à anos, noite, 8 anos. Né? Ver se não está chorando, a mãe para ver se está Isso. comendo, ver se está se alimentando. Aí trazia lá uma cuca, por exemplo, para a tropa inteira, né? Para a alcateia inteira. Vocês devem estar lembrados dessa situação que a gente passava, né? Era assim, a gente achava assim cômico de uma forma, né? Mas de outra a gente procurava entender, porque imagina, né? A gente como pai, hoje eu como avô, a gente pensa, meu Deus, será que vai estar bem? Não tem aquela visão do que é um movimento escoteiro, que são pessoas preparadas, que estão ali, não é a primeira vez que estão fazendo, né? Então era assim algo que sempre eu nunca esqueço essa situação, né? E era uma coisa que se repetia constantemente, né? Não era uma vez ou outra que acontecia, porque sempre estão entrando membros Sempre novos, entram né? novos E jovens. passava-se por essa situação, né? Hoje em dia, eu já estou afastado já há algum tempo, né? Dessas atividades de campo. Não sei, eu acho que tudo é mais fácil, né? Qualquer coisa, a mãe faz uma chamada de vídeo. Tem um grupo com o menino, no WhatsApp, né? faz uma Ou chamada de menina, com o vídeo, filho, né? A modernidade veio para o movimento também e tem que vir, né? Porque o mundo Sim, não dá faz para parte não da dá para deixar, a gente não pode ter um movimento. Bom, o nome já fala, é movimento, né? Então, o grupo escoteiro é movimento e a gente tem que se movimentar conforme a sociedade evoluir. E hoje em dia faz parte. Por mais que se mantenha a essência do propósito lá que Baden-Powell, que foi o fundador, trouxe, que é alguns aspectos, vida em ar livre, espírito de equipe, a vida em equipe, várias coisas que fazem parte do nosso método, a gente tem que adaptar para o cotidiano atual, né? Tanto que, tu lembra, a gente tinha as especialidades, né? O Eduardo tem algumas aqui daquela época ainda. O que são especialidades? Trazendo para o mundo moderno, né? É o que a gente chama hoje de gamification, que as empresas têm tentado colocar dentro de uma história de gamificar, trazer aí uma ideia de jogo para dentro do ambiente empresarial. Ou o movimento escoteiro já faz isso há um bom tempo, né? Que seriam condecorações, né? Claro, como o fundador Baden-Powell tinha aí uma, digamos, vivência militar, ele trouxe isso, obviamente, no primeiro momento das condecorações militares. E aí ele trouxe isso para o movimento escoteiro. Mas o que são as especialidades? As especialidades, por exemplo, elas têm o objetivo de permitir ao jovem que ele se desenvolva em algumas áreas. Então, a gente tem, citando o exemplo aí, o Eduardo pode complementar, né? Eduardo que está direto com a tropa escoteira, mas a gente tem aí especialidade, uma delas clássica é de primeiros socorros, tem de cozinheiro, enfim, pode citar algumas aí, né? As especialidades são divididas em grupos, né? Em grupos. Desporto, então tem aquele jovem que gosta do futebol, tem aquele jovem que gosta de vôlei, então ele vai lá... Artes marciais, enfim, natação, enfim. Né? Ele vai lá, desenvolve essa especialidade que ele gosta, né? E ele expõe isso para os outros jovens, tentando talvez... motivar, incentivar. Motivar, né? Incentivar aquele jovem, às vezes, que não joga um vôlei, né? Às vezes incentivar, pô, que legal o vôlei, vou ir atrás de como que funciona o vôlei, o futebol, né? Na área de serviços, como o chefe Sandro mencionou aqui, a gente tem a de primeiros socorros, né? Aí entra na área da cultura, né? Cultura, a gente tem ali várias especialidades, música, artes cênicas, colecionador, né? Justamente. E daí tem habilidades escoteiras, né? Onde a gente entra na parte de cozinheiro, comida mateira, acampamento, técnicas de sapa, que é lidar com as ferramentas, saber o cuidado que tem que ter com as ferramentas, o manuseio das ferramentas. Então, assim, o jovem tem várias chances ali de se desenvolver. De se desenvolver, porque tem vários... como é que eu vou te dizer, usar a palavra assim? Eu gosto de esporte, mas não gosto de primeiros socorros, né? Mas tem aquele que gosta da parte cultural, né? Mas não gosta do esporte. Isso então, é uma característica do método escoteiro, que sim, é a vivência em equipe e tal, né? Mas que há uma evolução no que se refere a habilidades pessoais. Então, a progressão, né? Ela é pessoal e individual. Então, por mais que eu estou inserido, no caso da tropa escoteira, numa patrulha, a progressão é individual. E isso já acontecia na época, né, Hamilton? A gente já tinha isso, as especialidades, a gente já tinha lá, na época se chamava primeira classe, segunda classe, né? Depois, enfim, já tinha a lis de ouro, que seria a congratulação, o grau máximo do ramo escoteiro, e aí isso já acontecia.
E isso provocava a nós, jovens, porque fomos nisso, justamente isso, assim. O Eduardo foi lá e fez uma especialidade relacionada a um esporte. Pô, eu, sei lá, gostava mais de artes, fiz de colecionador. Ou me dou bem com cozinha, vou lá fazer de cozinheiro. O outro podia ser foguista, na época a gente usava bastante fogo natural, era permitido também. Hoje é permitido, mas de forma controlada, né? A gente muda. Como a gente falou, vai tendo adaptações. Hoje a gente tem muitas, por exemplo... vai evoluindo, né, Sandro? Porque como eu faço parte do grupo das antigas, né? Sim. Vamos dizer assim, né? Tanto é que você vê hoje, né? Estando aqui, para mim... É um orgulho, assim, para mim, sinceramente. Para nós também. Chegar aqui, tê-lo aqui, com certeza. Meus 2 pupilos aqui, meus 2 meninos. Né? Significa que dentro do grupo de escoteiros, você sendo persistente, você tem uma gama, vamos dizer assim, né? Um leque muito grande de opções para fazer você se sentir bem dentro daquilo que você está, né? Na forma como você está. Então, hoje mais ainda, né, na época das antigas, minhas épocas atrás, para fazer você conseguir, tipo assim, uma especialidade, né, não era difícil o acesso à internet, isso era só livros, nós não tínhamos um Google, um WhatsApp, não existia YouTube, né? Não tinha nada disso. Não tinha nada disso, né? TV, tu vê que naquela época era preto e branco, né? Isso já, por incrível que pareça, às vezes a gente conversa com os filhos ou com meus netos, eles acham isso assim algo... Como isso aconteceu? Isso era assim? Como é que vocês viviam dessa forma, né? E foi bom, né, gente? Olha, eu costumo dizer aí, como professor aqui na Unidade, eu costumo dizer para os alunos, principalmente de produção multimídia, nesse sentido assim que não dá para comparar, são épocas diferentes. Não dá para comparar. Eu acho que sim, foram bons momentos, mas foram bons momentos para nós que estávamos naquela época e que tínhamos aquela vivência. Não dá para dizer que hoje, antigamente o pessoal dizia era melhor porque não fazia corrida de biga. Corrida de biga é legal. Para quem não sabe, biga é um triângulo de bambu que a gente sobe em cima e as pessoas puxam. Ele é legal. Continua acontecendo, mas hoje também é legal, tem especialidades hoje vinculadas, por exemplo, a jogos eletrônicos, que também é legal, porque é um cenário, como você mesmo falou, antigamente eu não tinha acesso a isso, não existia. Hoje tu tem isso, então tu tem que ir trazendo isso, e isso vai incorporando o movimento para que ele se mantenha ativo, né? O movimento aí, o Eduardo está com um distintivo ali de comemoração, e a gente teve uma menção recente na Assembleia Legislativa dos 110 anos do escotismo em Santa Catarina. Então, só no estado de Santa Catarina são 110. Aqui no sul, com o MEIF, que a gente tem 43. Então, boa parte desse trajeto a gente já vem percorrendo com esse grupo. E aí, passando um pouquinho para o Eduardo, que hoje é chefe da tropa escoteira, talvez a mesma função que o chefe Hamilton teve quando ele ingressou, né? Também chefe de tropa, né? Chefe dos jovens. Para quem quer entender o movimento escoteiro é dividido em 4 ramos. A gente tem o ramo Lobinho, que vai dos 6 anos e meio até os 10 anos e meio, 11. O ramo escoteiro, escoteiro e escoteiras, né? Isso aí o Hamilton também vivenciou, o ingresso das meninas, já vamos falar... A transformação, né? Já vamos falar sobre isso, mas hoje a gente permite tanto lobinhos e lobinhas, meninos e meninas. Então, o ramo escoteiro que vai dos 10 anos e meio, 11, até os 14 e meio, 15. Aí depois a gente tem o ramo sênior, que já é os adolescentes aí dos 15 anos, 14 e meio, até os 17 e meio, 18. E o ramo pioneiro, que hoje, inclusive, eu atuo como mestre pioneiro, que é a galera dos 18 anos e meio aos 21, por enquanto, né? Tem ideias de se mudar isso. Então, assim, são 4 ramos, justamente cada ramo tem um objetivo para que se trabalhe o desenvolvimento dessa criança que daqui a pouco entra lá, criança mesmo, com 6, 7 anos, e vai sair um adulto já atuante, né? Então, o Eduardo atua na tropa escoteira e, Eduardo, nesse sentido, você também foi membro juvenil, né? Diferente do chefe Hamilton, que ingressou porque se apaixonou pela atividade na praça, no momento que a cidade vivenciava, até por causa da enchente, enfim, e experimentou o que era o movimento escoteiro e a pulguinha mordeu e até hoje fica, né?
o Eduardo ingressou provavelmente não, entrou como jovem, né? Era um dos jovens que estariam lá na praça naquele momento, ou que na sua época ingressou, com o apoio da família. Acho que tinha os primos também que já faziam parte, né, já. Eduardo? Isso. Então conta um pouquinho desse teu ingresso aí no movimento e essa tua caminhada, principalmente como jovem, e depois eu vou te fazer perguntas com relação ao que ter sido jovem e o que é ser chefe hoje, e entender essa relação aí. Então, a minha vivência com o escotismo, ela se iniciou lá em 93, né? Então, eu nasci em 83, o chefe estava ingressando no escotismo e eu estava nascendo, né? Então, lá em 93, então, eu ingressei no movimento, e o que me fez ingressar no movimento bom, a gente naquela época ali, com 10 anos, né? 31 anos atrás aí, qual era a nossa diversão? Era brincar na rua, era já ter uma vida ao ar livre, né? Então, e eu tinha os meus vizinhos, eles participavam do movimento, que é da família Tomil, o Júnior e o Ricardo, né? Então, cara, de noite eu chegava assim, olhava lá na rua, uns fachos de lanterna e piscando e tal, e fazendo sinais. Eu disse, pô, mas o que esses caras estão fazendo ali, né? Com lanterna, aquilo lá me despertou uma curiosidade, né? Daí eu perguntei, cara, o que você estava com lanterna aí, piscando lanterna e tal? Ah, nós estávamos fazendo nossos códigos, nós estávamos treinando o nosso código de patrulha, né? Para passar um código pela lanterna, piscar a lanterna. Ah, a letra A era, sei lá, uma piscada rápida, enfim, né? Cara, aquilo ali me despertou um interesse, assim, sabe? Daí eu disse, ô mãe, eu quero ser escoteiro, quero participar do escoteiro. Aquilo ali me chamou a atenção, assim, sabe? Aí a mãe e o pai foram atrás e conversaram com o grupo e surgiu a oportunidade de eu fazer uma atividade com os escoteiros. E assim, a minha primeira atividade foi um bivac, né? Para quem não conhece, o bivac é uma atividade de um dia, né? Então, diferente de um acampamento que se passa à noite. Então, era um bivac onde a tropa escoteira saiu a pé de jornada. Na ocasião, esse bivac aconteceu onde hoje é a Transenchente, ali na parte alta do Santana, que tem a ligação do bairro Taboão com Santana. Ali não tinha essa rua que faz a ligação ali, era um pastão ali e tal. Sim. E até para ter acesso ali era por trás do Demétrio ali e tal, aquela rua que hoje desmoronou, a rua São José. Está interditada. Está interditada. Então a gente subiu ali e tal, a pé, e aquela cantoria. E... Cara, eu já estava me envolvendo com aquilo ali, né? Daí chegamos lá, daí tinha que montar o subcampo, né? E fazer a cozinha, fazer o almoço, né? A gente fez o almoço, né? Cada patrulha fazia o seu almoço e tal, e fritar ovo e aquela coisa toda assim. Cara, aquilo ali me encantou, assim. E isso com 10 anos, né? Com 10 anos, com 10 anos. Cara, eu já gostava da vida ao ar livre, né? E ainda mais, assim, estando com um grupo de amigos, né? Então, aquilo ali... O entrosamento foi rápido. Rapidíssimo, Então, de 93 eu participei como membro juvenil até 2001, 2002. Então, eu passei pelo ramo escoteiro, sênior e pioneiro, né? Na ocasião, eu até tinha idade para entrar no ramo lobinho ali, mas como eu já estava estourando ali já para entrar para o escoteiro, então eu já entrei direto para o escoteiro, né? Aí eu fiquei no movimento até 2001 e, cara, assim, foi uma experiência assim que eu levo para a vida, sabe? O que eu passei ali com os chefes, com aquele grupo de amigos, os acampamentos, as jornadas... cara, aquilo ali, para mim, hoje eu lembro cada detalhe, assim, né? Porque isso fica na gente, assim, sabe? Então, uma experiência incrível, né? Que eu tive ali. Aí eu me desliguei, né? Porque daí vem o trabalho e tal, né? A gente deixa de participar do movimento, mas aquela história. Uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Então, aquele aprendizado que eu tive ali no movimento... Cara, eu fui levando para a vida, né? E em 2019, a minha filha teve idade, no caso, para entrar no movimento,
né, no ramo Lobinho, e ela voltou, né, ela ingressou no ramo Lobinho, e daí não teve jeito, né? Eu fui junto, né? Não, e aí, com a vivência que tinha, já veio o convite para ser chefe, até porque não consegue ser um pai não ativo, né? Sim. E aí eu vou fazer uma pequena breve fala, né? Eu tinha falado antes ali, a gente falou de família, né? O movimento é um movimento familiar e a família se envolve, né? O chefe Hamilton também teve filhos no movimento, mas enquanto chefe também teve muito apoio de pais, né? Você falou que as mães iam lá para ver se a sua prole estava bem cuidada, mas também tinha muito apoio dos pais para levar nas atividades, para arranjar locais, enfim, toda essa dinâmica. E a gente também percebe isso, né? O Eduardo também, talvez quando entrou no movimento, começou com isso e depois veio... Não demorou muito, mas logo foi se tornar chefe. Então a gente percebe e há essa necessidade, né, do envolvimento da família, né, como qualquer atividade, né, de uma forma geral. Mas no movimento escoteiro ela se torna muito mais próxima. Então, não sei, Hamilton, queres comentar um pouquinho sobre como foi essa experiência naquela época enquanto chefe de ter esse apoio dos pais e quanto isso era fácil, difícil? Como é que tu lembra disso? Isso são boas lembranças que eu tenho. De vez em quando, assim, acabo encontrando essas pessoas, né? Algumas dessas pessoas, né? Lógico, a gente pode até citar alguns correndo o risco de cometer algum pecado, né? Até porque são muitos. De alguns, né? Mas tipo assim, mães presentes, né? A dona Márcia Bonelli, por incrível que pareça, gente, a dona Marli, minha mãe do Sandro. Pensa numa pessoa para lidar com uma cozinha, para organizar um cardápio de alimentação, não tinha. Depois que naquela época, né, eu não tinha veículo, né, não tinha carro. Local para acampamento, o chefe tem que ir, dar uma olhada, verificar, porque que nunca, não sei, acredito que hoje deve ser da mesma forma, né? Sempre tem pais ou parentes que disponibilizam algum sítio, com certeza, uma chácara ou alguma coisa, porque daí tem aquelas duas situações, né? Que daí você tem o lobinho e tem o escoteiro. O lobinho não acampa, o lobinho acantona. Então, para acantonar, para a atividade, se conseguir realizar a atividade, tem que ter um local amplo e que coberto, eles consigam dormir, né? E ali tem que ter alguém para fazer a comida. Aí o chefe vai desenvolver a atividade, né? Geralmente com o lobinho é mais a parte lúdica, que se trabalha mais, né? Perfeito. E as mães ali. E nunca tive problema, né? Dona Márcia Bonelli, a Dona Marlia... Meu Deus, me fugiu o nome dela agora. Do Miro ali, do Mercado Miro ali. A mãe do Ivan, né? A mãe do Ivan. Ela com a Chevy, eu não sei se muitos de vocês não sabem nem o que é uma Chevy, mas é uma eu lembro da Chevy. Lembram da Chevy? Eu gosto de carros antigos, né? Por isso que eu lembro da Chevy. Pensa numa pessoa, né? E no final do acampamento, a tua mãe, a dona Marlene, da transportadora Mirim, né? Botava a bicicleta do chefe em cima da caminhonetinha no final da atividade. O chefe morava no fundo, Canoas, né? Isso depois da igreja, depois da escola. Ficava com pena do chefe, levava o chefe em casa, né? E o seu Ingo Metzler, pensa numa pessoa assim, que a gente pode se dizer um termo assim, participativa, né? Em atividades noturnas, jornada noturna, que nós saía tipo que nem era feito lá com vocês, né? Sim. Saímos com lanterna nas costas, com as cartas, né, para seguir a bússola. Carta-prego. Carta-prego, né? Só que tudo isso se desenvolve, solta-se as patrulhas, uma a cada vez, só que o chefe tem que estar monitorando. Sim. Né? E com o chefe não tinha carro, olha... Dá-lhe convocar os pais para dar uma mão, né? E nunca tive problema, gente. Daí eu peço desculpa por alguns pais que eu possa ter esquecido, né? Mas na época nunca tivemos esse tipo de problema, né? Não, o próprio falecido seu Chico Fernandes, meu pai, nunca me esqueço de uma vez que a gente foi com o apoio da dona Marlene, com a 608 fechada, né? Vamos fazer uma jangada, né? E Alfredo Wagner era até Catuíra. Fizemos a nossa jangada, né? Em cima das boias ali, fornecida pela dona Marlene, que conseguiu as câmeras de ar da empresa, e teu pai foi numa dessas junto com a gente. Eu lembro disso, tem uma foto disso. Tem.
São coisas assim, lembranças e fazer comida em cima da jangada, né, em cima do rio, tudo se resolve, tudo na técnica, né, e o apoio dos pais é imprescindível para que a coisa funcione. E uma coisa que eu acho que sempre me chamou a atenção, eu como já trabalhei no magistério, né, fui professor do Estado, esse tipo de situação não se consegue dentro de um escola, colégio, né? Um apoio, assim, uma participação, uma dedicação, né? Eu sei que a gente chegava assim, ter, como diz os outros, assim, não seria bem fila de espera, mas voluntários nunca faltavam. Porque hoje em dia é mais fácil. Eu lembro do teu pai, né? Sim, Uma sim. besta que tinha aquela não, azul. é, né? Aquela, Pessoal, besta é o nome do carro, tá? um Só para não confundir a era um fala, né? veículo oficial Lembra do teu pai, uma besta? Não, besta quase era o não- veículo. Quase não se vê Era o mais a veículo, tal da né? besta, né? A perua. Isso, era uma van, Uma uma van. atual Hoje é van. Bem Isso. lembrado, hoje é bem atual colocado. van. Essa van azul, meu Deus, vocês foram até para Mato Grosso com ela. Fomos. Uma atividade. Na ocasião... Conta essa história aí, Eduardo. É isso, É. bem lembrado. Vamos lá. Aí, ó. Uma das histórias que fica gravado na memória, que a gente não esquece, foi essa viagem, né? Então, já foi no ramo sênior, né? Então, a gente já tinha entre 15 e 17 anos ali. Então, a gente decidiu fazer uma viagem, né? Pá, mas como a gente vai fazer essa viagem? Para onde a gente vai fazer? Quantos dias vai rolar essa viagem? E, na ocasião, quem nos ajudou foi o meu pai, né, no caso, que era dono da besta, que era o dono da besta, Aqui, e o seu René Moser, né? O René Moser, Bem lembrado. o pai do René. Bruno Moser, do Rafael Moser, Muita né? ajuda tivemos deles também. Também o sítio dele sempre usamos, né? O sítio dele estava acampado semana passada. Semana passada. O René, Então, decidimos fazer essa viagem, foi para o Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul. A gente foi visitar o Pantanal, ali bonito. Então, a gente fazendo campanha, arrecadação, para ter fundos ali para arcar os custos dessa viagem. Essa aventura. Então, saímos, ficamos toda a nossa... Teve duas pernoites que a gente ficou em hotel, que foi no primeiro dia, e depois na volta. Né? Na última noite da volta, a gente pernoitou em hotel. Mas, senão, a gente só acampou. Barraca, chegava nos lugares, achava um camping lá e tal, montava acampamento. Né? Então, foram 7 dias... Né? Entre viagem e acampamento foi 10 dias. Né? Então, a gente foi visitar aqueles rios cristalinos, fomos em cachoeiras, enfim, foi uma experiência única, assim, que com certeza quem participou aí, vai ouvir esse podcast, vai lembrar das histórias, né? Alguma coisa a gente não pode contar aqui, né? Porque... Sempre tem, né? Sempre tem, né? Mas, Bem assim... lembrado do seu René Moser com o seu Fusquinha azul, lembram? Alguma atividade ali no... Uma coisa que a gente não pode contar, tu estava falando de acampamento e falando nisso, a gente tem um grupo dessa galera, né? E o Eduardo postou essa foto do acampamento que ele estava fazendo lá no René Moser, e aí o Hamilton até comentou, né? Na atividade escoteira, os chefes fazem uma inspeção. Então, a gente monta um subcampo e a atividade tem uma programação, o horário tem que fazer o almoço, depois do almoço tem que arrumar, não dá para deixar... Em casa, a gente às vezes deixa pias para lavar depois, né? No acampamento. Não, termina o almoço, lava as panelas, guarda as coisas, arruma tudo. E o chefe faz uma inspeção. A inspeção é justamente inspecionar se o subcampo, se o local do acampamento está em ordem. Está em ordem, isso. E a gente fazia isso, eu também como chefe escoteiro fazia bastante, o Hamilton também, o Eduardo faz hoje. E o ponto nisso, a gente daí tem as histórias que quando tu disse que não pode contar, é isso, né? De vez em quando não dava tempo de lavar uma panela, pro chefe não ver que a panela não estava limpa, a gente escondia dentro do riacho, botava dentro do saco de dormir, né? E depois o chefe... né? E o chefe fazia de conta que não sentia falta daquela panela. né? Isso. Aí a Fazia vida queimava o arroz, daí não dava conta de limpar. Né? Os contrabandos, né? Que o nosso contrabando era bala, chocolate e tal, que o chefe... ia lá, confiscava, né? Porque, cara, não pode deixando bem claro, o contrabando aí era... A comida tem que ser uma comida saudável, né? Que a gente faz, tem um cardápio para ser executado. Isso. Então, a gente não podia, enquanto jovem, levar chocolate, bala, salgadinho, nada disso, né?
E aí a gente fazia o que era contrabando. Sempre Contrabando. escondia uma balinha, uma barra de chocolate para comer de noite na barraca quando o chefe não estava mais vendo. Não tava mais vendo. E aí, de vez em quando, o chefe faz uma inspeção nas mochilas, na barraca e coleta uma quantidade de contrabando que, às vezes, ele devolve no final da atividade ou rateia em todo mundo. Às vezes, não. Às vezes, doa para alguém, enfim. E assim a vida segue, né? Mas são bons momentos. Eu acho assim, ó, quem vivenciou, né, jamais vai esquecer. E quem ainda não teve oportunidade, eu acho que sempre há tempo, né, para fazer assim parte dessa família mundial, vamos dizer assim, que é o escotismo, né? Que é uma situação, são situações, né, que se vive e sempre em parceria, né? O que é muito importante é essa união, né? Tipo assim, tem algo assim que, olha, eu fico emocionado, sinceramente, que muitas vezes a gente acaba encontrando pessoas, né, jovens que passaram pelas nossas atividades, né? Exemplo disso, vocês dois, né? Temos outros, assim, mais antigos, dentro da minha própria antiga profissão, que era o magistério, né? Não tem, assim, palavras para colocar, assim, de, chefe, o senhor lembra daquela atividade? E você vai puxando a memória, né? Porque já os cabelinhos brancos vão apagando algumas coisas. Aí você vai conversando, daqui a pouco você lembra Da pessoa. Olha, você não tem noção, gente. Que é isso, Eu digo que a melhor parte do voluntariado é essa, né? A gente fala que o pagamento, né, a gente ganha bem, né? O ganhar bem esse depoimento, né? É você, que nem agora, você chegar alguém e dizer, cara, você fez a diferença na minha vida. Hoje, eu tô nesse emprego hoje, eu tenho essa capacitação, porque lá no movimento escoteiro eu aprendi eu aprendi a fazer isso, eu aprendi a fazer aquilo, né? Hoje eu me viro sozinho, às vezes numa faculdade, morando sozinho, porque eu tive a experiência do movimento escoteiro, né? Eu sei cozinhar uma comida, né? Então, é tudo isso, né? E se viram, um exemplo típico, né? A gente tem acho que é antes da época de vocês, não sei se você lembra dele, do Alexandre Bini. Lembro. Né? Inclusive, depois fui trabalhar no colégio, onde a mãe dele era diretora, né? Coincidências felizes da vida, né? O Alexandre sempre disse, olha, eu ingressei na carreira militar inspirado no que passei junto com você, seu Hamilton. Né? Hoje em dia, trabalhando na base aérea lá em Santa Maria, né? Parece se aposentar, mas o desejo dele é retornar para Rio do Sul. Inclusive, ele, quando veio, uma época atrás, ele me procurou, né? Perguntar como é que estava o grupo de escoteiro, que ele não perde a essência, né? Aí coloquei a situação como estava, como foi evoluindo, né? Como está hoje, né? E ele ficou de passar no grupo lá, fazer uma visita para vocês, conseguiu ir lá? Eu não recordo agora, mas é possível, né? Ele eu sei que entrou no grupo daqueles ex-escoteiros, né? Ele Sim. Tá ingresso ali. E as meninas dele têm 2 filhas, né? Participam do movimento escoteiro, até hoje ainda. E, sabe, são pagamentos, como você colocou, né? Isso. Que a gente Pagamento do voluntariado por é isso. assim, serviço voluntário que você fez, e que isso torna-se assim, uma coisa grata, né? Vamos colocar dessa forma. E hoje o voluntariado, né, o movimento escoteiro, ele parece que trata diferente o voluntariado, né? Que muitas pessoas, às vezes tu fala assim, tá, mas como é que isso? Não, a gente é voluntário, a gente... Assim, eles ficam abismados, né? Da forma que funciona esse voluntariado no movimento escoteiro, né? Tanto os chefes, como também os pais, né? Que estão ali na retaguarda, né? Que tem o chefe, né, que está na linha de frente, mas tem os pais que estão na retaguarda. A diretoria, né? Como qualquer entidade, tem uma diretoria. A parte administrativa, né? A diretoria, né? Então, e assim, até recentemente, o pessoal de uma empresa aqui de Rio do Sul teve lá olhando a nossa sede e tal, porque eles querem fazer um encerramento lá e tal. Aí eu comecei a contar um pouco da história do movimento, como é que funciona, e entrei nessa linha do voluntariado. Tá? Eles ficaram, assim, abismados, porque eles querem, lá nessa empresa, eles querem formar um grupo de voluntariados dentro daquela empresa,
né, para locar, de repente, que nem nessa situação que nós tivemos recentemente em Rio do Sul, das cheias. Né? Pô, então, nós temos um grupo ali para ajudar... Para acionar quando der uma situação que precisa. Então, assim, eles até vieram... Cara, a gente pode vir um dia aqui e ver como é que funciona, porque é incrível, né? E realmente, não só para o jovem é bom o movimento escoteiro, o jovem ele tem a sua progressão pessoal no movimento escoteiro como jovem, como criança, né? Lá, Sim. iniciando no ramo lobinho, depois como jovem, depois adolescente, e depois como adulto, né? Mas como para a gente, né? Que a gente já está aí com 40, 50, 60 anos, cara, a gente sempre está aprendendo, sempre está fazendo a nossa progressão pessoal ainda. É isso que tu comentou, Eduardo, é fantástico, assim, né? Eu, atualmente, além do Grupo MEIFC, participo de outras instâncias do movimento no estado de Santa Catarina, né? E a gente prega isso, assim, o movimento ele é voluntário, mas a gente até costuma usar que é um voluntário profissional. Quem está ali é um voluntário que se profissionalizou para ser voluntário. Tanto é que a chefia está em constante treinamento. Capacitações, cursos. Né? Eu lembro que na minha época, já com toda a dificuldade que a gente tinha, né? A gente saía daqui, até estava comentando antes do nosso conversa aqui, que tipo assim, fui fazer um curso de jogos e canções em Palmito. Lá no Oeste. Lá no Oeste. Né? Eu não tinha carro. Aí arrumei uma parceria com um recém-formado grupo de escoteiros do Rio do Oeste, Tapuia, né? Tapuia. Aí, hoje não tem mais grupo lá. Não tem? Não. Ver, né? Aí o falecido seu Abelino Dalmônico foi prefeito, o seu Falso Nardelli, que eram pessoas que acabaram se envolvendo, né? Dentro do movimento escoteiro. Falecido padre Dante Possamay, deve lembrar dele, né? Sim. Se tivesse alguma atividade, né? Fomos fazer esse curso lá, com um veículo cedido, né? Pelo falecido prefeito lá, o Abelino Dalmônico, um Passat verde. E fomos, né? Aí o grupo nosso, sabe, ele começa a funcionar, eu acho que em todas as situações dessa forma, assim, pessoas voluntárias que queiram, né, que se dedicam, e a coisa não fica naquela mesmice, né? Então esses cursos servem para que a gente se aperfeiçoe, se atualize, que nem você colocou na minha época. Eu sou das antigas, beleza? Hoje as próprias especialidades, hoje já vê como mudou, né? Mudou. Eu vejo ali, na minha época, meu Deus... Na minha, vamos supor, na minha vivência de membro juvenil, tinha 25 especialidades. Pois é. Hoje tem mais de 300. Sim. Então, tá aí, é o movimento, né? Tudo está em movimento. E esse treinamento serviu muito para mim hoje, né? Porque eu vim daquele movimento escoteiro da década de 90, né? E caí de paraquedas no movimento escoteiro dos anos... Século XXI, do né? século XXI, que eu voltei em 2019. Então, assim... Cara, eu tive que olhar... Reorganizar, na verdade. Porque a essência é a mesma. O propósito, o método, tudo. As coisas são a mesma. Não muda nada. A forma que se adapta para uma realidade que a gente tem o hoje. O jovem, né, que tem hoje. E né? por isso que, por exemplo, a gente teve um período... Tu entrou em 2019, foi um pouquinho antes da pandemia, né? A gente teve um período de pandemia que a gente, inclusive, enquanto diretoria em termos nacional, teve que adaptar o modelo de cursos. Sim. E hoje, por exemplo, a capacitação, todo chefe, quando ele vai fazer parte do movimento, ele logo é convidado a fazer algumas capacitações, que são pagas, muitas vezes elas são pagas ou pelo grupo escoteiro, ou tem chefes que, além de ser voluntário, ainda bancam a sua capacitação. Né? E hoje o chefe ele tem pelo menos 3 níveis de curso, né, de capacitação, que é o nível preliminar, que é o primeiro padrão para todo mundo. Aí hoje a gente tem um nível intermediário, que era o antigo curso básico que a gente tinha. Sim. E a gente tem um nível avançado, que seria um dos níveis maiores. Não é maior porque tem outros cursos, porque, por exemplo, tanto o intermediário quanto o avançado, tu faz em várias linhas. Então, se eu vou ser chefe escoteiro, eu vou fazer na linha escoteira. Se eu vou ser chefe pioneiro, depois eu vou voltar a fazer de novo na linha de pioneiro. Isso. E assim tu vai continuando a sua progressão. E aí a gente tem cursos específicos. Você citou
jogos de canções, fogo de conselho. Hoje a gente tem o ciclo de programa, então tem uma capacitação de ciclo de programa. Como a gente tem ensino à distância hoje, tem capacitação para trabalhar tutoria para cursos online. Tu tem cursos de assessor pessoal de formação. Hoje todo adulto tem um assessor pessoal para ajudar na formação dele também. Então, enfim, quando tu fala aí que a empresa vem conhecer um pouco o movimento e se surpreende, aí eu digo isso, né, enquanto professor da Unidade aqui, e novamente quero agradecer a Unidade por estar nos auxiliando nessa conversa através do programa Abstract, mas a gente está no universo acadêmico e às vezes a gente está no universo dos cursos e muitos dos cursos têm na sua grade de curricular, nas suas unidades de ensino, disciplinas que tentam passar um pouco dessa base que a gente também já vê no movimento escoteiro, às vezes de uma forma voluntária, né? Então, tu falou muito bem de planejamento, de atividade, tudo aquilo que daqui a pouco alguém que vai fazer, você mesmo mencionou, na magistratura, na licenciatura, enfim, tu tem que fazer um planejamento de aula, tu tem um plano que tu tem que desenvolver ao longo do ano, e aí quando a gente traz isso para o paralelo no movimento escoteiro, a gente tem lá o ciclo de programa. Nada não é mais do que eu identificar as necessidades dos jovens naquele momento, e tu faz isso numa escola, por exemplo, tu identifica como é que está aquela turma, por mais que tu tenha um conteúdo para passar, tu tem que entender o nível que ele está para saber qual é o nível de abrangência que tu vai se aprofundar mais em determinado tema ou mais em outro, tu acaba fazendo isso. A gente faz isso no movimento escoteiro também. E isso, se tu for trazer um paralelo para as empresas, a gente vê isso nos bancos da universidade aqui, é o que acontece também. As empresas frequentemente têm que reavaliar o seu momento, entender como é que ela está, o que ela está fazendo de certo, de errado, entender as deficiências para provocar um próximo ciclo de planejamento empresarial que resolva algumas necessidades que a empresa tem. E aí, como o Eduardo mesmo falou, isso a gente hoje aplica para crianças a partir dos 6 anos. Então, por isso que a gente vê muitos adultos hoje que estão no mercado de trabalho, nas suas mais variadas áreas, que foram escoteiros e que se saem muito bem. Por quê? Porque eles vêm tendo essa base no decorrer da sua vida escoteira e a universidade auxilia a enfatizar mais ainda aquilo que eles já, de certo modo, tiveram contato em algum momento. Aquela frase, né, Sandro? Só desculpa, claro. Aproveitar o ensejo. O fazer fazendo. Fazer fazendo. Né? E uma coisa assim, uma frase que eu tenho comigo já há alguns anos. Né? Aprender fazendo. Aprender fazendo. Digamos assim, a vida é um eterno aprendizado. Então a gente não pode ficar na mesmice, né? Tipo assim, a transformação que nós, né, na minha geração, passou, digamos assim, quando eu saí do magistério, eu fui para atividade autônoma, né? Sou motorista de táxi hoje, tenho meu táxi há 26 anos. Eu passei, assim, uma situação, uma evolução, vamos dizer assim, né, que muitas empresas passaram também de pai para filho, e a coisa foi, quem não se atualiza fica para trás. Fica para trás. Tipo assim, eu lembro quando eu comecei a trabalhar no meu ponto de táxi aqui perto do colégio Paulo Zimmermann ali, né? Na frente da praça ali. Na praça ali, justamente na praça onde tudo começou. Se apaixonou pelo movimento. Nós tínhamos um telefone fixo ali, coisa rara. Verdade. Meu Deus, quem tinha telefone fixo era rico. Eu lembro que teve pessoas que venderam imóveis para comprar telefone e para alugar telefone. O aluguel do telefone era um salário mínimo, né? Então, isso que eu digo, a vida é uma eterna transformação. Hoje, por exemplo, o que seria de um profissional, não só na minha área, né? Um táxi, como você na sua profissão, né? Tipo assim, eu passei pela inovação do celular, chegou no Brasil, celular, telefone no carro, a gente via aqueles filmes americanos, né, com aqueles carrão, o cara puxava ali do painel, o telefone era engatado, aí você ficava assim, olhando, como é que está falando, não tem telefone grudado no poste? Não tem linha, né? Aí veio o celular, caríssimo, né? Sim. E assim foi, tudo, veículos, então assim é a vida dentro do movimento escoteiro, dentro da chefia. Eu sou das antigas. Hoje, se eu fosse entrar dentro do movimento escoteiro, trabalhar diretamente com o Lobinho, como eu trabalhei, né? Com o Balu, hoje, você não pensa assim, você imagina a emoção,
Ou o Balu passa na... Sim. né? É muito Crianças, legal isso. né? Então, isso a vida é uma eterna evolução. Né? É o aprender fazendo, né? Isso é um dos elementos do método escoteiro. Então, você levar isso para a tua vida profissional, para a tua vida familiar, né? Então, você sai daquela mesmice da área de conforto, da tua zona de conforto. Isso mesmo. Vamos dizer, né? Vamos experimentar, vamos fazer. Né? E tu é provocado, né? Quando a gente fala de atividade ao ar livre, o Eduardo citou alguns cenários, né? Eu também, como membro juvenil e como chefe escoteiro, já participei de várias situações e a gente é posto em situações que ali na hora tu tens que tomar decisões, sim, a melhor decisão, e aí a tua capacitação, a tua habilidade de trabalhar com o que tu tem na mão naquela hora vai fazer a diferença, que é alguma atividade, né, principalmente com chuva, com tempestade, com frio, a gente já pegou alguma coisa assim na hora... A própria decisão dentro do teu trabalho, no teu ambiente de trabalho, dentro da tua própria família, tem que ter... Porque no teu local de trabalho, né, Sandro? Não. Tem alguém que vai se destacar, que vai tomar a decisão onde alguns ficam de braços cruzados. Apáticos, né? Apático, isso, essa palavra que estava me faltando. Então, o diferencial dentro do movimento escoteiro, ele te ensina, ele a tomar iniciativa. Exato, ele te canaliza para essa situação, né? Sim. Para você ser uma pessoa, ser decisivo. Eu vou contar um cenário que o Eduardo acompanhou. Eu tenho uma empresa, né? E só as 2 semanas eu recebi um currículo. Peguei o currículo, o nome de um jovem que não está mais no movimento escoteiro, mas eu fui ver o que ele botou no currículo. Fui monitor de patrulha, fui submonitor, consegui o cordão, além de todas as capacidades. Fiz inglês, me formei no ensino médio, mas ele botou boa parte do currículo da vivência escoteira dele, ele botou no currículo dele. Que hoje eu digo uma coisa, se eu tivesse uma empresa que recebesse um currículo desse ali, tipo, de vocês dois, por exemplo, né? Que eu tenho a vivência de vocês, a vida de vocês, né? Entre a gente e outra pessoa que não tem, mas a escolha é natural. Eu sei o conteúdo que vocês absorveram, né? Sim. Eu lembro de você como monitor, você como monitor, passou de submonitor. Então, é aquilo que eu coloquei, né? Voltando um pouquinho no assunto atrás, assim, ó. O poder da decisão do momento, né? Tipo assim, o chefe vai vir fazer a inspeção. E ficar cruzado, como é que fica? Sandro, né? Pensa, você, da mesma forma, né? Vamos limpar. Botava a patrulha inteira em movimento e a coisa chegava lá, né? Tudo certinho. O prazer que vocês tinham de convidar o chefe para o almoço na patrulha, lembra? Apresentar um cardápio assim que agradasse o chefe. Eu lembrei dessa história da movimentação no último acampamento. Meu último acampamento foi um acampamento de pionerias. Então, lá eles tinham os bambus, lá as cordas. Antes eles receberam um treinamento de amarras, uma instrução. E lá no acampamento eles tinham que desenvolver uma pioneiria. Pioneiria, o que é? Fazer uma mesa com banco, fazer um fogão. Na ocasião eles fizeram um fogão suspenso de barro ali, eles tinham que cozinhar uma refeição. E tinha uma patrulha lá que estava em 7 na patrulha, né? Então a patrulha estava completa, a patrulha. Cara, eles fizeram uma mesa que eu falei, isso aqui é uma mesa para comer ou uma mesa de sinuca? Cara, enorme, né? 7 horas da noite eu escutava o serrotinho deles lá, nós temos que terminar, cortando bambu e amarrando. E daí quando eles terminaram, aquela vibração, sabe? Isso já era quase 8 horas da noite. E aí cara, conseguiram, entendeu? Mas aquilo que eu coloquei, né? Aquele espírito Os outros já estavam tudo pronto e tal, e eles lá. Não, nós vamos terminar. É o desafio, né? E aí tu começa a trazer para o universo paralelo, o que a gente ensina até aqui na universidade, é a história das metas, do objetivo, da persistência, de driblar as dificuldades. Então, tudo isso a gente traz no movimento escoteiro. E a capacidade de trazer os que estão à sua volta junto. Motivacional, né? Justamente. A parte motivacional. Você conseguir esse diferencial, né? Que hoje em dia o nosso mercado de trabalho está muito carente dessa situação, né? E a própria família, né? Ter alguém com poder de decisão de chegar e trazer junto, né? Sim. Jovens, a gente está chegando a 1 hora lá, ó. Zerou o nosso relógio. Parece que começou há pouco. Bom, a gente não quer fazer um programa muito longo, né? Até porque a gente vai ter outros episódios de outras formas, de outros formatos. Esse primeiro a gente está aí
com o apoio do Abstract da Unidade. E novamente quero agradecer a Unidade e todo o pessoal que está nos apoiando a colocar esse primeiro episódio no ar, e depois a gente vai trabalhar outros. Então eu gostaria aqui, agora brevemente, aí, cada um de vocês, uns 2 minutinhos aí para a gente finalizar, enfim, deixar uma mensagem aí para as pessoas que querem conhecer o movimento, e até uma mensagem do quanto o movimento está, ou foi bom, ou é bom para vocês, enfim, só para a gente finalizar esse bate-papo aí com um recado geral para quem nos acompanhar até essa 1 hora e pouquinho aí. Por favor, Hamilton. Gente, para mim, Sandro, sinceramente, de coração, agradeço a oportunidade, né, para vivenciar, reviver, né, essa fase na minha vida, né, esse período que eu passei dentro do movimento escoteiro, né, e sabendo que, né, todo o trabalho desenvolvido resultou, né, tá aqui os frutos. Eu acho que não tem sensação melhor para um profissional, né, ver a semente que você lançou lá um tempo atrás, né, germinar e criar, e dali dar sequência, que a vida é uma sequência, começa e vai, e termina e vai, e a coisa continua, né? E o movimento escoteiro, para mim, assim, foi uma lição de vida, como é para todos, eu tenho certeza como foi para vocês, né? Eu me emociono muito. O movimento escoteiro é isso, é viver o dia a dia, né? E trazer sempre a parte melhor, tentar passar essa parte melhor, né, para aqueles que nos cercam, né? Que principalmente dentro da nossa família, né? Quem participou, quem vivenciou uma vida escoteira tem uma forma, um jeito diferente de enfrentar essas dificuldades, né? E quem não conhece, que procure, né? Conhecer, participar. Hoje temos uma sede, né, que foi conseguida assim a árduos passos, né? E está lá à disposição da nossa comunidade rio-sulense. Estamos felizes por tê-la, e quem não a conhece, fica o convite. Que chegue lá, que sempre será bem recebidos. Obrigado, Hamilton. Eduardo, suas palavras. Vamos lá. Também gostaria de agradecer muito a oportunidade, né, de estar expressando minhas palavras aqui, a minha vivência, né, como jovem e agora como chefe, né, como adulto voluntário. Agradecer muito as palavras do Hamilton, do Sandro, e o Hamilton, que foi meu chefe de escoteiro, né, estava lá no dia da minha promessa escoteira. Então, assim, é muito bom, né, a gente ter essa conversa depois de tantos anos, né? A gente se conversa na praça ali e tal, mas reviver essas lembranças e tal, isso é muito gratificante, e eu devo muito do que eu sou hoje, né, aos meus chefes, né, chefe Hamilton, chefe Gilberto Bogo, né, que não está mais em Rio do Sul, mas, enfim, os outros chefes também que me acompanharam. Então, assim, hoje eu quero passar para os jovens esse conhecimento que eu tive como membro juvenil, como forma de retribuir ao movimento escoteiro o que ele me proporcionou, né? Então, hoje eu tento dar o meu melhor possível para que tudo que eu aprendi, todas as vivências, possam fazer parte dos jovens que hoje estão lá na minha tropa escoteira, os demais escoteiros que estão lá no nosso grupo. Então, muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Parabéns. Bom, eu também estou no movimento há um bom tempo e fico feliz de estar fazendo parte desse projeto que a gente está aí, no sentido de trabalhar esses 43 anos do movimento, e logo a gente está avançando para os próximos anos na construção de uma memória, nesse momento uma memória, diria até digital, através do Abstract, desse programa, desse trabalho que a Unidade também desenvolve, trazendo temas importantes para a sociedade, né? E a gente está registrando o movimento escoteiro também nesse espaço. Eu acho que é fantástico, e
E, claro, agradecer ao chefe Hamilton, que foi meu chefe, que me acolheu quando eu entrei lá em 89 e me deu a base para que eu avançasse e não largasse o movimento. Eu estou no movimento há 32 anos, pelo menos. Tive aí 2 anos só que eu me afastei um pouco, mas se não, desde os 11 anos eu estou no movimento. E também sou muito grato eu sempre digo assim, às vezes a pessoa pergunta, como é que tu se comunica tão bem? Cara, eu me comunico tão bem porque eu fazia esquete de fogo de conselho. Então, enfim, se é bem ou não é, as pessoas vão julgar, mas assim, eu acho que eu tenho uma boa capacidade disso pela vivência que o movimento escoteiro me deu. E sou muito grato ao movimento escoteiro, meu filho hoje faz parte também, eu entendo o que o movimento entregou para mim, pode entregar para ele e também entrega para todos os jovens que a gente, de certa forma, está tentando, de uma maneira geral, colocar na sociedade, né? Esse cidadão capaz aí de fazer a diferença no seu ecossistema, na sua região. Então, obrigado, Hamilton, pelo aprendizado, pela amizade. Eduardo, a gente é parceiro de longa data desde que você entrou no movimento, então também fico muito feliz de estar aqui participando desse primeiro episódio. E assim, para finalizar, gente, eu quero deixar nosso agradecimento novamente à Unidave, ao Abstract, a toda a equipe do Departamento de Comunicação que conduz e faz essa parte técnica. E quero também convidá-los então a acompanhar, seguir o Abstract aí no canal do YouTube, nas redes sociais da Unidave, no Universo Unidave aí, e também a gente vai estar repostando, recolocando isso também nos espaços do Grupo Escoteiro MEIFC. Quem não conhece, quer conhecer, visitar a nossa sede, procura aí GE MEIFC 56 nas redes sociais, Grupo Escoteiro MEIFC, né? Ou MEIFC, vai encontrar a gente. A gente também tem um site, www.meifking.com.br. Quem não sabe como escreve é M-A-F-E-K-I-N-G, Mafeking, mas se pronuncia Meifking. E isso é um assunto para outra hora, o porquê do nome, daria mais um monte de história. A gente vai em breve ter outros episódios, então acompanhe a gente aí que a gente vai estar divulgando. Obrigado de novo e abraço, sempre alerta a vocês aí. Sempre alerta, Sempre valeu. alerta.